Sejam bem-vindas à aula gratuita, a aula express do Concon aqui, que eu vou ensinar vocês 3 velas com moldes improvisados, tá? Para quem não é aluna do curso, vai ter um gostinho aqui, tá? De como que a gente vai fazer as peças, de como que funcionam as aulas dentro do método do Ateliê Poderoso. E se você já é aluna, aqui tá mais uma aula para acrescentar, agregar mais no portfólio de vocês, mais um conhecimento aí, para se tornar uma aluna ainda mais poderosa. Então, sem mais delongas, tá? O que a gente vai fazer aqui, nós vamos usar 3 moldes improvisados, tá? Que é muito fácil de achar, muito barato. Então nós vamos fazer 3 velas com os moldes, tá? Eu vou mostrar para vocês a lista de material, para vocês tudo que a gente vai utilizar. Aqui é a parte de cimento e depois nós vamos fazer a parte de vela. Então primeiro esses materiais aqui é para o cimento. Então nós vamos utilizar um saquinho de ziplock, que normalmente a gente usa para congelar coisas, né? Então é super fácil encontrar, às vezes você já tem na sua casa, né? Mais prático ainda. E aqui não é uma vela, vai ser um porta-velas, que na verdade pode ser um porta qualquer coisa que você pode utilizar. Então ele vai ser uma almofadinha de cimento para receber uma latinha de velas aqui, tá? Esse aqui é um molde que é o papelão ondulado. Eu uso muito papelão ondulado nas minhas embalagens aqui e eu vou dar um destino para ele hoje de vela, tá? Então nós vamos usar toda essa parte que tem essa textura de ondas do papelão ondulado para fazer a nossa vela, porque afinal esse efeito de vela que é super caro, né? Esse molde, se você for comprar na China, em qualquer lugar, nós vamos fazer de uma maneira super baratinha aqui e que dá super certo e fique igual. Vocês vão ver, vocês vão se surpreender. O outro molde, super fácil de encontrar, com certeza você tem em casa também, copinho descartável, tá? Então aqui a gente vai usar um copinho descartável. Eu escolhi um que tem uma ranhura assim, mas às vezes tem aquele tradicional que é na horizontal. A textura tem na horizontal, mas eu procurei esse aqui que é na vertical, que eu achei interessante. Então a gente vai fazer uma vela no copo descartável também. Obviamente que todos esses materiais eles são descartáveis depois que a gente utilizá-los. Esse aqui talvez dê para tirar, mas eu acabei rasgando para desmoldar. Então todos aqui a gente vai acabar rasgando, mas são muito baratos, como eu falei para vocês. Então não é esse apego. Aqui é para você ter essa experiência de quem nunca fez vela, né? De ter esse primeiro contato e usar materiais que são fáceis de encontrar e que são baratos. Não quero investir tanto para iniciar nesse universo de velas artesanais, tá? E aqui o importante que eu quero que vocês entendam é a técnica que eu vou utilizar aqui com vocês, tá? Não se prendem muito aos moldes, tá bom? Que às vezes você fala, mas eu tenho um outro tipo de copo descartável. Pode usar também, que a técnica que eu for ensinar, você pode aplicar para qualquer coisa. E é importante também a gente ressaltar que são moldes que alguns são plástico e são moldes que não são tão escaláveis, são descartáveis, como eles rasgam fácil, não dá para você utilizar mais de uma vez. Então, se você quer se profissionalizar, o método ideal é você utilizar canos de PVC, canos de acrílico, moldes de silicone, que são moldes que duram, né? Você consegue fazer em larga escala e assim você consegue se tornar mais profissional do que ficar usando materiais que são descartáveis. Aqui é só um gostinho, tá? Pra você começar a colocar a mão na massa aí e investindo quase nada. Bora? Vamos se divertir aqui juntas? Então, além dos moldes que eu mostrei pra vocês, são esses 3, tá? Nós vamos fazer esses 3. O que a gente vai utilizar aqui? Argamassa, tá? Aqui eu tenho uma AC2 na cor cinza, tá bom? Você pode usar qualquer cor, se você quiser usar branco e pigmentar, fique à vontade também. A gente vai usar uma na cor cinza, água, tá? Pra gente fazer a nossa massa. Aqui eu tenho uma fita craft, tá? Que é de papel, mas pode ser qualquer fita pro que a gente for fazer aqui. Elásticos. Beleza? Pode ser elástico de cabelo, se não tiver elástico, esses de escritório. Colher pra gente mexer a massa, garfo pra gente fazer a aderência. Se não tiver garfo, pode ser qualquer palitinho, eu mostro pra vocês. Aqui a gente tem vaselina, tá? É uma vaselina sólida, mas caso você não tenha, se quiser usar óleo, pode usar também, de cozinha, né? Pra você ter esse experimento aí, às vezes não quer investir quase nada, pode usar também. Aqui eu tenho uma chapa de vidro, tá? Então, o que você tiver, uma chapa de vidro, um pedaço de piso ou de azulejo para apoiar, serve também, tá? Que o que serve aqui essa chapa de vidro é pra gente apoiar
essa vela aqui, exclusivamente ela aqui, para não grudar. Então por isso que a gente passa a vaselina aqui na parte da peça e também interno, que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas basicamente, olha que simples, é esse o material que a gente vai usar de cimento, tá? Que às vezes você já tem essa argamassa aí de sobra de obra da sua casa, então às vezes não tem uma C2, Carla, pode ser uma C1, uma C3, pode ser qualquer argamassa que você tiver aí para você fazer esse teste, iniciar e começar a manusear os materiais e conhecer, serve. Beleza? Então vamos lá. Então agora a gente vai preparar a nossa massa, tá? Então aqui eu tô com a argamassa e a água. Aqui eu tô com um regador, que eu gosto do bico dele, tá? Que ele não é igual um copo, uma jarra que tem a boca muito aberta, que você consegue dosar e não jogar tanta água assim. Então, aqui não tem uma medida certa, tá? A água, ela é no olho, mas não é descompensada. Então, você põe um pouquinho, farofou, eu vou mostrando o ponto pra vocês, você vai dosando um pouquinho mais. Sempre erre pra menos, nunca pra mais, porque a gente vai fazendo aos poucos até chegar no ponto. Sim, a massa do cimento tem ponto igual massa de culinária, assim, tipo, a gente tem bastante, algumas palavras bem parecido com cozinhar, ponto da massa, então, tanto que a gente usa um monte de material que é da cozinha mesmo, a gente vai adaptando. Então vai colocando um pouquinho de água, aí vocês vão vendo assim, ó, ele vai farofando, fazendo essas bolinhas. Farofou, coloca um pouquinho mais. Até a gente chegar no nosso ponto. Eu vou mostrar o ponto da colher pra vocês. Vai mexendo. Aqui eu tô com um recipiente de acrílico. Muita gente acha que é vidro, mas é um recipiente de acrílico que eu vendo no site. Sempre esqueço às vezes de vender o meu jabá. Tem o recipiente de acrílico, tá? Que eu acho muito bom pra mexer cimento. Ele não tem nenhum relevo. Então ele não fica cimento assim nos cantinhos, sabe? Vai mexendo. É importante amassar assim com as costas da colher as bolinhas, porque tem água. Então ela vai cada vez mais aderindo no cimento, tá? Vai mexendo. Aí, ó, vamos misturando. A gente quer uma massa aqui que seja mais rígida, tá? Pra gente fazer todos os 3 trabalhos aqui. Se fosse pra misturar pigmento, eu gosto de misturar o líquido na massa já misturada assim, na massa já pronta, e o em pó já no cimento antes de colocar água. Acho que fica mais fácil, tá? Então, pra quem quiser pigmentar, você encontra pigmentos nessas casas de construção. Eu uso muito xadrez, tá? Eu gosto. Ó. Vou mostrar o ponto da massa pra vocês. Já tá no ponto ideal aqui. É uma massa seca, mas ela é flexível. Mas ao mesmo tempo, se eu coloco... Tem 2 maneiras que eu gosto de testar o ponto da massa. Na parede, quando eu coloco ela assim na parede, ó, ela fica, ela não desmancha. Quer dizer que ela não tá molenga, ela tá firme. Então, uma maneira. E a outra maneira é o ponto da colher, ó. Ela cai lentamente, mas ela faz... Entendeu? É isso, eu gosto desses 2 pontos da massa pra gente entender, tá? Quando a gente usa ela mais rígida ou mais molenga. Mas normalmente a gente sempre usa mais rígida. Então, esse é o ponto da massa, tá? Nós vamos usar essa massa para os nossos 3 moldes. Agora a gente vai preparar os moldes. Agora a gente vai preparar os 3 moldes. Nesse aqui, né, no Ziploc, não tem preparo nenhum. Não precisa untar ele, né, como dizem. Não precisa passar nenhum tipo de desmoldante aqui, porque ele sai facilmente e ele é descartável, tá? Então não tem nenhum preparo. Nesse daqui também não tem nenhum preparo, né? Não tem nenhum tipo de desmoldante, como a gente vai quebrar ele, rasgar ele. Também não tem nenhum preparo. Olha que fácil, hein? Uma aula fácil pra vocês, tá? Eu tentei pegar os moldes mais simples pra vocês começarem a fazer e não ter desculpa que não fez uma vela na vida. Pelo menos uma vai ter que fazer hoje, hein? Então não tem preparo. Aqui, no nosso papelão do lado, ele tem preparo sim, tá? Depois lá na lista de material a gente colocou a medida, até que às vezes vocês querem saber a medida certa do papelão que eu tô usando aqui, mas gente, deixa a criatividade fluir.
cortem na medida que vocês acharem legal, tá bom? Tem uns papelões ondulados que eles são bem molengo. Esse daqui ele é um pouquinho mais firme, então ele tem as ondinhas bem destacadas aqui, tá? Presta atenção na hora que vocês forem comprar, se não tá muito amassado, porque senão não faz o efeito de ondas que a gente quer aqui, efeito Pinterest, tá? Para vocês aqui venderem a vela de vocês. Então vamos lá, e como a gente vai preparar esse molde? A gente vai passar vaselina no vidro pra gente apoiar o nosso molde, assim a gente consegue destacar fácil na hora da gente desmoldar, tá bom? Então a gente pega a vaselina. Carai, peguei o pincel duro, ó, o pincel errado. Cadê o pincel bom, produção? Cadê? Aqui, ó, minha teia nunca falha, a teia da Mulher-Aranha. Agora com o pincel, lavem o pincel, tá, gente, pra vocês usarem. Eu vivo perdendo pincel aqui. Pincel próprio de resina. Vocês vão pegar resina de vaselina. Aquele que eu acho que tava cagado que era de resina, que tava duro. Então, pincel de vaselina, que eu gosto de fazer antes de montar a estrutura do... Primeiro a gente passa na mesa aqui, que a gente vai apoiar a peça, tá? Que eu falei isso e esqueci. Então, eu vou apoiar aqui. E agora, deixa aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu gosto de passar a vaselina antes de fechar o nosso molde, que eu acho muito complicado depois que a gente fecha ele de forma cilíndrica, ficar passando a vaselina. Então, eu passo antes, tá? Eu passo relativamente uma quantidade que eu vejo que ele fica bem úmido para o papelão não grudar de jeito e maneira. Fiz o desmolde já e não grudou, tá bom? Então, você vai passando aqui, ó. É bom que você consegue ver no papelão aonde você passou, ele vai ficando um tom mais escuro. Pega um pouquinho. Passando. Assim tudo, tá? E é bom que já compra o papelão do lado, já faz a vela, depois usa o outro para embalar a vela que for vender. Chupetinha! Ó, vai passando em tudo, não sei se dá pra ver no vídeo, mas as cores estão bem distintas, assim, você vê onde você consegue visualizar onde você não passou. Passa em tudo. Ó, foi aqui. Tá tudo besuntado. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fechar o nosso molde, tá? Então o que a gente quer aqui é que a gente quer essa parte cilíndrica da vela e que a ondulação fique interna, né? Porque é essa textura que a gente quer depois que desmoldar a vela. Então aqui... O que eu faço, tá? Eu vou olhando aqui, mas pro vídeo vocês vão entender que eu não quero que a nossa peça ela fique oval. Então, se eu fechar ela só com fita, é capaz dela não ter o formato certo. Então, por isso que a gente vai usar o elástico para segurar, dar uma segurança, ele vai se ajustar e ela vai abrir, tá? Aqui, ó, eu vou olhando que eu quero o mínimo, tá, de papelão possível para fazer esse fechamento. Porque quanto mais papelão você coloca, mais torta ela vai ficando. Então aqui eu tô achando que tem excesso, eu vou cortar. Eu utilizo, tá? Não é cinematográfico, é bonito pra vocês, mas eu uso os materiais que estão aqui, tá bom? Então eu quero o mínimo, pra vocês entenderem, que dá pra ver? Eu quero o mínimo que isso entre tanto assim. Quanto mais entrar, mais torta ela fica, porque o papelão ele vai entrando. Então eu quero tirar um pouquinho, eu vou tirar um pouco da rebarba, tá? Vou tirar isso aqui, vamos ver como fica. Peraí. Deixa eu tirar mais, porque o ideal é vocês não amassarem o papelão. Quanto mais amassar, isso... Pensa, o cimento, ele copia tudo.
Essa é a graça de trabalhar com cimento, essa é a magia. Ele copia, ele reproduz tudo onde você coloca, onde você faz, ele faz a cópia perfeita, tá? Então ele copia tudo. Então, tudo que você colocar aqui, ele vai copiar. Ó, eu quero mais ou menos aqui, ó. Ele tá entrando um pouquinho, mas é bem pouquinho. Pra ver na câmera aqui. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Pra facilitar a minha vida, eu vou prender um pouquinho aqui já com a fita, tá? E eu já vou vir com uns elásticos aqui, ó. Pra ele não ficar andando muito aqui. E eu posso ajustando, entendeu? Se eu vejo que ele tá meio oval, aperta o papelão pra ele pegar a forma que você quer, tá? Tá muito, gente, é muito parecido esse, olha, tá muito, gente. Vou pegar aqui. Tá muito parecido com essa, quase, né, igual. Adoro esse padrão de vela que a gente faz do Concon aqui, bem parecido. Então, assim, seguinte. O que a gente vai fazer? Nós temos que vedar bem aqui com a fita, porque vai cimento e depois a gente vai fazer a cera. Então, vai 2 materiais aqui que precisa segurar esse papelão, tá? Então, aqui você vai ajustando pra ver se ele não tá oval, já tá redondinho, beleza, tá? Agora a gente vai passar a fita. Eu vou tirar isso daqui pra passar a fita, eu queria ajustar ele antes de passar a fita. Mas, meu, se amassar um pouquinho, a gente volta a desamassar. Então, pega aqui a fita e passa aqui na abertura. Igual, muito parecido com o cano, né, PVC quando a gente trabalha. Mas aqui é no papelão. Cuidado com o seu dedinho, lindinho, sabe o seu dedinho? De ficar amassando as ondinhas dentro. Então, esses dentinhos dentro é muito importante. Se você amassa, depois vai ficar parecendo amassado. Então, sutil lá dentro. E aqui eu vou apertando para colar a nossa fita, tá? Beleza? Colou, tira o excesso com a tesoura, não dobra nunca pra dentro, senão depois vocês não vão conseguir tirar. Então tira o excesso, tá? E já temos o nosso molde improvisado aqui. Pra dar mais sustentação, nós vamos colocar 2 elásticos, tá? Pra ele dar uma sustentação, por quê? Quando a gente põe o cimento, ele tem a tendência de dar uma inchada. Então, o elástico ele vai dar uma segurada, tá? Então, a gente segura aqui, acerta pra ver se não tá torto. Só. Perfeito. Pronto pra receber o nosso cimento. Então, é isso, tá bom, gente? Posiciona onde você passou a vaselina na mesa, tá? Ou no vidro, na tábua de azulejo, ou em cima do acetato também serve também, às vezes você tem aí acetato em casa, também serve pra você apoiar, tá? Tanto faz, só pra vocês terem aonde apoiar. O acetato é bom, que às vezes você quer trabalhar, não tem nenhuma mesa, nenhuma chapa, nenhum azulejo ou piso sobrando, então o acetato, passa a vaselina, põe em cima, ou às vezes se não passa nada também, ele desmolda tranquilamente, tá? O que a gente vai fazer agora com a nossa massa? Nós vamos encher o nosso molde. O design que eu gosto é metade cimento e metade cera, tá? Então, mais ou menos, você vai entender qual que é a sua metade aqui inserindo. Eu gosto de usar essa colherzinha quando eu trabalho com moldes altos, porque ela não suja tanto a parede aqui. É difícil, porque sempre eu trabalho com moldes que são transparentes para vocês visualizarem, né? Então, mais ou menos, eu vou tentar mostrar aqui, a câmera vai tentar mostrar para vocês até onde eu vou encher, tá? Da minha metade aqui. Então, eu vou pegando o cimento e eu vou colocando ele lá embaixo. Primeiro momento é o mais importante. Você vai dando batidinhas e ele tem que entrar em toda a parte, tá? Em toda a circunferência lá do seu molde para ele ficar retinho. Então, você vai colocando. O cimento até você ver que fechou, não tem buraco lá embaixo. Ó. Tá vendo? A gente vai inserindo e fazendo esse movimento com a colher para ela ir espalhando e colando na parede, porque a gente quer esse efeito das ondinhas. Tá vendo? Agora a gente é mais ou menos até a metade.
O que eu tô fazendo, eu vou colocando uma colher e vou fazendo assim, eu vou afofando o cimento para ele ir esparramando e grudando na parede, tá bom? E assim a gente consegue preencher todo o espaço aqui da circunferência do nosso molde. Samirzinho vai pôr para vocês aí na edição do vídeo, num cano, né, de acrílico que eu faço, para vocês entenderem qual que é a movimentação, né? Porque aqui, como eu falei, não é transparente, vocês não conseguem visualizar, então ele faz um corte e mostra pra vocês como que eu insiro o cimento e vou batendo até preencher a metade do cano, ou do molde aqui improvisado. Beleza, mano? Então vamos continuar. Então eu vou encher aqui mais ou menos até a metade. Fica muito legal esse efeito, tô ansiosa pra mostrar pra vocês. E aí o que a gente vai fazer? Não acabou, não é só encher não e falou valeu, hein? Não é assim. O que acontece? Se você encher, foi mais uma. Se você encher e não fizer nada, só ficar afofando aqui, afofando o cimento, ele fica liso. Aí fica lisinho. E aí você vem e coloca a cera depois. Não cria aderência. O material do cimento não gruda com a cera. Então ele descola. Às vezes você já fez aí e fala, puta que pariu, minha vela descola toda hora. Porque você precisa criar aderência. Aderência nada mais é que grudar um material no outro. Então você precisa que o cimento grude na cera. Se ficar do jeito que tá aqui, afofado, ele vai ficar liso quando secar e não vai dar certo. Então o que a gente usa? A gente usa o garfo, tá? O famoso garfo para fazer as ranhuras. E isso deixa o cimento áspero depois de seco e ele gruda na cera e não sai por nada, viu? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então com o garfo a gente vai fazer as ranhuras. Mesma coisa, vai ser difícil, né? Vocês entenderem o que eu tô fazendo. Samirzinho vai colocar aqui na edição do vídeo pra vocês como que eu faço isso no acrílico, é a mesma técnica. Por isso que eu falei no começo da aula. O que importa é a técnica, vocês podem usar para qualquer molde. Então a técnica que eu faço nos transparentes, pra vocês terem uma noção, vocês vão entender que é igual para fazer a ranhura aqui, tá? Mas depois que tiver uma peça seca aqui, eu tento mostrar na câmera para vocês como que tá. Então eu vou subindo uma leve ondinha na lateral, para criar uma estrutura, um design que eu gosto, do concom. E vou fazendo ranhuras aqui com o garfo. Beleza? Ó, já tá bem arranhadinho. Tá perfeito aqui pra gente esperar secar, tá? E depois colocar a cera. Depois a gente fala do tempo de cura de secar, tá bom? Nosso primeiro molde, check. Fizemos nossa primeira vela aqui, nossa primeira base, né? Então já tá prontinho. Agora a gente vai usar a do copo, tá? Vamos usar essa mesma massa e nós vamos utilizar a do copo. Pode ser qualquer copo, tem copos maiores, tá? Um copo como vocês quiserem. Então é a mesma, aqui vai ser até melhor, vocês vão conseguir visualizar um pouco melhor. Tudo bem que ele é mais rajado, né? Não é tão assim translúcido para vocês verem, mas vocês vão ter uma ideia. Vou encher mais ou menos também, um pouquinho menos que a metade, tá? Aqui. Vou encher um pouquinho menos que a metade do copo aqui, porque eu quero o restante de cera. Vou mostrar pra vocês aqui. Então eu pego uma colher. Então aqui, ó, eu vou colocando o cimento e vou batendo para ele preencher a base da vela, tá? Pra ele não ficar torto nem nada. Então vou pegando uma colherzinha e vou batendo. Ah, mas Carla, né, às vezes tem gente que... Por que você não faz então a massa um pouco mais líquida para não ficar batendo? Ela já esparrama, porque aí você não consegue fazer aderência depois. A aderência ela precisa estar exatamente nesse ponto. Se ela tiver numa consistência mais molenga, você não consegue fazer a ranhura do cimento, tá? Então é importante o ponto por isso, pra gente ficar batendo assim até ela acertar. Venho aqui, coloco mais um pouquinho. Vou colocar mais uma colherzinha e já deu aqui. Ó, aqui é a mesma técnica desse, a mesma técnica do transparente que a gente já cobriu para vocês verem com imagens, tá? Então é a mesma técnica. Fundinho, vai preenchendo, agora eu vou subir uma leve ondinha e ranhuras. Beleza, mano? Tesoura, garfo, leve ondinha, ranhuras. Aqui dá pra ver melhor. Se eu consigo mostrar pra... Dá pra ver? Ó. Leve ondinha aqui na lateral. E as ranhuras.
Agora vamos para nosso último molde improvisado, que é o ziplock, tá? Eu tava olhando aqui dos outros modelos que eu fiz aqui, porque eu trabalho com etapas já prontas, igual a Ana Maria Braga aqui para vocês, tá? No meu curso inteiro é assim. Então eu tenho peças aqui já secas pra gente fazer todas as etapas juntas, né? Tipo, às vezes tem cursos que a pessoa dá aula e fala, então é isso, você não consegue ver o desmolde, o que ela tá fazendo? Então a gente já deixa todas as etapas prontas pra fazer, gaguejei aqui, pra gente concluir as peças juntas. E eu tô vendo que essa massa, ela tá um pouco consistente a mais do que eu gostaria. Aqui, eu quero que não fique nenhuma bolha de ar pra quando eu desmoldar ela ficar lisinha, tá? Então eu vou colocar um tiquinho de água a mais, eu vou mostrar pra vocês aqui na massa. O nosso ponto, ele tá bem consistente, tá vendo? Eu vou colocar um pui, tá, gente, de água, só pra ela dar uma leve... puizinho, só pra ela não criar tanta bolha no nosso molde depois, tá? Ó, vou mostrar pra vocês. Deu uma leve fluida, tá vendo? Na massa, ó. Ela tá mais flexível, tá? Porque aqui, como não tem aderência no nosso porta-treco, porta-vela, porta-caneca, como falaram aqui também, serve, então qualquer coisa, tá? Ela não precisa ter aderência igual essas duas peças, então ela tá tão consistente. Então, se ela ficar um pouco mais fluida, não é um problema, tá? Na verdade é melhor. Então vamos lá, vamos encher? A gente vai encher aqui. Tá, abre aqui e vai enchendo, tá? Pra vocês conseguirem ver melhor por essa câmera. Tem várias câmeras aqui filmando pra vocês verem o melhor ângulo possível, tá? Então, vamos enchendo o nosso saquinho. Vai enchendo. Vou mostrar pra vocês até mais ou menos onde a gente vai encher, pra depois fechar e fazer o movimento. Até mais ou menos a metade do saquinho, tá? Vou mostrando pra vocês. Vou colocar na massa aqui. Lindo aí. Para mais uma e eu acho que já deu aqui, vou dar uma olhada, peraí. Então o que a gente vai fazer agora? Mais ou menos, tá na metade, eu passei um pouquinho, tá? Bem de leve, mas mais ou menos a metade do pacotinho. A gente fecha, tá? Vamos fechar aqui o ziplock. Fecha bem, aqui eu tenho um duplo, hein? Firme. Então a gente vai fechar e a gente vai deitar ele, tá? A gente vai deitar e ir amassando para ele entrar em todas as partes, na pontinha, tá? Pensa, ele tem que entrar em tudo. Por isso que a massa também tem que estar mais fluida. Se ela tá muito rígida, ela tem essa dificuldade de entrar. Agora eu vou tirando o ar levemente, tá? Então abro um pouquinho. Tiro o ar. Fecho de novo para fofar de novo aqui, para ele pegar. Ó, empurro para cá, empurro para lá. Agora eu vou abrir levemente para tirar mais um pouco do ar para fazer o acabamento. Fecha. Cuidado para o cimento não entrar no ziplock, senão você não consegue fechar. Ó, então aqui, ó, já tá em todas as pontas, tá? Vou fazer assim, ó, para evitar o máximo de bolha. Você vê que tem bolinha? Mexe para ele ir preenchendo, tá? Ó, não tem, tá lisinho. E agora o que que é aqui o pulo do gato, tá? Que eu falei que isso aqui
é um porta-velas, mas pode ser um porta qualquer coisa que você quiser. Nós vamos usar aqui de exemplo uma latinha de vela, tá? Que ela vai ficar aqui apoiada, a gente vai fazer um contrapeso nela para ela dar esse efeito aqui, que é muito legal, depois vocês vão ver depois de seco. Mas se fosse, eu não quero um porta-velas, eu quero um porta-xícaras, você pode pôr a xícara aqui também, encher alguma coisa da xícara para ter um peso e ela pegar o formato do diâmetro da xícara para depois você apoiar, entendeu? Depois que secar. Então no caso aqui, nós vamos usar o porta-velas. Então eu centralizo ele o máximo que eu conseguir, tá? E eu aperto ele. Porque o efeito aqui do cimento que a gente quer é esse amassado, que eu falei, é uma almofadinha de cimento. Então é esse efeito amassado. E aí o que eu faço? Eu preciso fazer um contrapeso aqui. Então eu vou usar uma velinha, um cubinho de velas que inclusive eu ensino no curso. É um cubinho para fazer um peso, tem que ser uma coisa pesada para ele segurar. Então quando eu apertar aqui, ó, ele segura e ele fica toda essa parte enrugada para o porta-velas que tá lá. Beleza? Agora, secagem, tá? Quanto tempo eu deixo secar? 24 horas em climas normais, assim, não tão frio e não tão chuvosos. E até 48 horas em climas mais frios, tá? Essa peça não quebrar, tenha paciência. Você teve esse trabalho, não vai desmoldar desesperadamente. Espera o dia seguinte, visualmente você consegue ver o cimento, ele começa a clarear quando estiver secando. Então é perceptível para você fazer o desmolde, tá? No caso desse daqui e no caso desse daqui, espere de um dia para o outro pra gente fazer a parte da cera. Só um ponto, tá? Que eu fiz aqui o do saquinho, ele tem algumas peculiaridades diferentes desses dois. Ele tá fechado, isso aqui tá vedado, então a água não tem para onde evaporar. Então o que acontece? Ele demora um pouquinho mais. Então eu recomendo esperar 48 horas, 2 dias, tá? Ele fechadinho aqui para secar. Depois de 48 horas, você abre o ziplock, tá? Abre ele e deixa mais 24 horas secando. Aí eu garanto que não vai quebrar, porque uns que eu fiz aqui, a foita, fui tirar e quebrou. Então 48 horas fechadinho, abre o ziplock mais 24 horas, tá? Então total são 72 horas, são 3 dias para ele ficar sequinho para você desmoldar. Então vamos iniciar a última parte, que é a parte da cera, tá? Quem já é minha aluna já tá careca de saber como que faz, tudo sobre cera, quais tipos de cera utilizar, para quais recipientes, para velas desmoldadas, velas moldadas, todos os jeitos, tá? Aqui para você que nunca fez uma velita na sua vida, tá? Eu vou passar bem o básico e alguns fundamentos para você entender como que se faz vela, tá? Aqui a gente tá trabalhando com velas desmoldadas, a gente vai retirar elas do molde, tá? Elas não vão permanecer dentro igual uma vela num vidro ou num pote de cimento. Então a gente costuma utilizar para as velas desmoldadas uma cera que seja mais rígida, que ela não seja tão molenga, que na hora do desmolde ela tem que estar perfeitinha. Eu gosto de usar a Mix Eco, tá? Que ela é uma formulação de 50% parafina de soja e 50% de cera de soja e 50% parafina, tá? Então ela é perfeita para fazer essas velas desmoldadas. A gente vende no site também o pacotinho de cera, tá bom? E a gente também vai usar pavios aqui. Então, pra vocês entenderem, eu recomendo essa cera, que fica perfeito, você não precisa fazer blend, ficar misturando, quebrando a cabeça para fazer vela, tá? Caso você tenha aí na sua casa aquelas famosas velas de quando acaba a luz, né? Que é aquela marca, que não vamos falar sobre marcas, mas que vem num saquinho plástico, um kitzinho com 10 lá no seu quadro de luz, né? Tá lá, abre, tá lá. Então você pode falar assim, não vou comprar, eu quero derreter essa. Dá certo também, tá? Essa é uma cera que é 100% parafina. Ela não é tão leitosa, tá? Ela é mais turva do que essa que a gente vai utilizar, ela não é branquinha. Ela tem uma certa transparência, essas quando acaba a luz. Mas você pode derreter. Com a mesma técnica, você pode encher e fazer a sua vela, tá bom? Não tem desculpa, eu falei, hoje não tem desculpa, vocês vão fazer vela hoje. Então, só para explicar para vocês sobre a cera. Aonde derreter, né? Eu recomendo derreter numa panela em banho-maria, tá? Hoje em dia tem um monte de utensílios que vendem para vela, que já são 2 panelas que uma encaixa na outra de banho-maria. Caso você não tenha, você pode derreter no fogão da sua casa mesmo, convencional, tá? Pega uma panela menor e uma maior e faça
para ela ficar uma de baixo com água e a de cima a gente coloca a cera. É assim que funciona a banho-maria. Caso você não queira fazer em banho-maria, é o fogo mínimo possível do fogão e sempre olhando, tá? A parte mais perigosa, vamos dizer assim, é a parte da cera. Então nunca a gente vai derreter e deixar uma cera derretendo sem supervisão, pode pegar fogo real. Então você tem que olhar lá. Então eu recomendo, para não errar, não passar de 100 graus, para não queimar a cera também, fazer banho-maria. Uma panela maior, uma menor. Na maior coloca água, na menor coloca o apoio da panela para derreter, tá bom? Não no micro-ondas também, tá, gente? Porque nunca fez vela, vou colocar tipo chocolate, né? Não, não é tipo chocolate, não façam isso, tá bom? A temperatura. A temperatura, tem gente que tem termômetro. Quem tiver termômetro de cozinha serve, tá? Aqueles termômetros que custam R$15 que você espeta e você consegue entender a temperatura da cera. Serve. Eu tô aqui com um digital, tá? Esse ficou super... Tá famoso. Depois do Covid, né? Tá famoso esse termômetro aqui. Então eu tenho um digital pra gente medir a temperatura. Mas caso você não... Caso vocês não tenham, não querem investir no termômetro, tá? Tem uma dica, assim, que eu posso dar pra vocês, né? Que serve, é quando a panela que você derreteu a cera, você consegue tatear ela, tá? É assim, quando é bem no olhômetro, assim... Eu investiria num termômetro por R$15, por R$10, até você acha. Mas se você falar, não quero. Então vê mais ou menos quando você consegue tatear, é porque ela tá numa temperatura que tá abaixo de 60 graus, por exemplo, entendeu? Então que é a temperatura que a gente vai usar aqui, é uns 60 graus, tá? Aqui a gente não vai temperar, que é aromatizar a nossa cera, tá? Não é uma aula de temperar, é uma aula mesmo de fazer uma vela... uma vela artesanal, tá? Que seja pilar, diferenciada, aqui que tenha design, tá? O lance aqui não é aromatização. E pavio, né? Então o que a gente precisa entender, quando eu falo, eu tenho isso bem explicado no curso, são 4 fundamentos pra gente aprender sobre vela. A cera, que é a base da vela, que a gente já falou. O recipiente que a gente vai usar, no caso a gente está usando os moldes improvisados, mas qualquer recipiente como vidro, cimento tem que ser considerado. O pavio, tá? Aqui a gente vai falar do pavio agora. E o quarto fundamento, que é a essência, que a gente não vai usar nesse caso aqui, mas a gente precisa entender que são 4 fundamentos para fazer uma vela boa, tá? Pavio. Pavio aqui eu tô usando um 100% algodão com 3 fios trançados. É um pavio estruturado, ele não é aquele pavio molengo de um fio só que normalmente a gente encontra em lojas de velas. Então ele é um pavio específico. Vendo também no site, tá? Esse aqui a gente vai usar um A2049, que ele é perfeito para esse diâmetro que a gente tem dessas 2 peças, tá bom? Que mais aqui eu tenho que falar de velas para vocês? A gente tem um recipiente aqui que é um funil dosador, que isso aqui é usado para fins culinários, para dispensador de massas e coberturas, mas muitas candle makers aí usam isso para fazer para ser um dispenser de cera. E ele é perfeito, então ele vem aqui e pau, vocês vão ver como ele é lindo de trabalhar. Você encontra facilmente na internet. Acho que é isso de cera, tá? É bem básico para vocês entenderem. Eu tô com um fogão aqui elétrico, mas é como eu falei, pode ser um convencional a gás, tá? Já derreti a minha cera. Ela já tá a 60 graus. O que eu quero que vocês entendam que aqui é um lance de não pode estar tão quente, não pode estar pelando a sua cera. Primeiro porque você queima ela. Quando você queima, você amarela ela, não é o ideal. E segundo, porque os nossos moldes improvisados são mais sensíveis. A gente tem um copo de plástico e um papelão. Se eu venho com uma cera aqui estralando no quente, ele pode sair, começar a vazar para todos os lados, até derreter. Então a gente tem que ter cuidado com a temperatura da cera aqui pra gente trabalhar com esses 2 moldes improvisados, tá bom? Então vamos lá. Então bora lá. Vou despejar aqui a nossa cera no recipiente, tá? Eu já deixei ela derretendo. Então eu vou despejar. E aí eu vou encher as 2, tá? Vou começar por essa daqui. Vou encher. Eu não vou chegar até o fim, tá? Vou deixar uns 2 dedinhos pra baixo. Até pra eu desmoldar melhor. Agora enchemos aqui. Ó, deixei uns 2 dedinhos aqui, tá? Pra facilitar o desmolde, bonitinho. A gente coloca o pavio depois. A gente já fala disso, tá? A gente vai encher esse daqui agora.
Então vou enchendo, não vou chegar até o fim, tá? Ó, tá bom. Porque assim fica mais fácil pro desmolde depois, tá? E o pavio, né? Por que eu não coloco o pavio antes? Porque eu acho que é mais prático, tá? Já fiz mais de 30 mil velas aí durante esses 5 anos. Eu tinha meses e meses pra fazer de vela. E imagina ficar pegando o hashi lá e colocando ou pregador e tipo equilibrando e colocando em... Então eu achava que não era tão prático fazer isso, às vezes ele sujava, então não era, né, tão funcional. Então o que eu esperava? Eu esperava a vela começar a esbranquiçar. Então quando ela começa a esbranquiçar, vou mostrar pra vocês pelo vídeo, quando ela começar a esbranquiçar é o momento da gente espetar o pavio. Aqui a gente não usa ilhós. Velas que são pilares, que são desmoldadas e elas queimam por inteiro, não tem necessidade do ilhós. O ilhós a gente usa em recipientes como vidro, cimento ou outro tipo de material, lata, que ele, quando acaba a vela, ele mantém a chama e apaga sozinho, assim não quebra o recipiente, não queima também o recipiente. E ele também serve como estrutura quando a vela ela atinge o ponto de fusão, que nada mais é do estado sólido para o líquido, que é a famosa piscininha, né, que a gente normalmente fala, quando ela fica toda líquida, forma aquela piscininha no recipiente da vela. O que acontece? Se não tiver estrutura do ilhós com o pavio cai. Então o ilhós ele serve para manter essa estrutura quando a vela está no estado, quando ela atinge o ponto de fusão e ela está líquida. Beleza? Para isso que serve o ilhós. Nesse caso a gente não usa aqui, tá? Porque quando ela vai queimar por inteiro, ela vai chorar. Como a gente diz, ela chora, ela escorre, tá? Então, quando ela começar a esbranquiçar aqui, eu vou espetar o pavio. Esse pavio é grande, ele tem 21 centímetros, mas eu vou usar só metade dele para cada um, tá? Eu corto tudo com pavio com cortador de unhas, tá? É maravilhoso. É bem preciso e eu acho bem interessante. Então, eu já vou deixar aqui as duas medidas, tá? Então, aqui já começou a esbranquiçar, já dá para espetar. Então, como vocês podem ver aqui, ó, ele já tá branco na parte superior aqui da vela. Pode ser que lá no meio ela esteja líquida ainda, que ela demora um pouco para secar. Mas se eu espetar aqui, já tem estrutura para segurar o meu pavio. Então eu já faço isso nesse momento. Porque se eu espero demais, depois eu não consigo espetar. Já tá sólido. Então agora é o momento de vir e espetar o pavio. Então eu vejo aqui aonde é o meio, espeto e chega até o fim. Você sente chegar no cimento. Quando você sentir, você para. Se você continuar, ele vai começar a dobrar o pavio, porque ele já tá com cera, ele vai começar a dobrar, ele já tá maleável. Sentiu, parou, tá? E aqui a gente vai esperar mais um pouquinho, quando começar a esbranquiçar, a gente vai espetar também. Então aqui, ó, como vocês podem observar, já tá esbranquiçando também. Então é um momento ideal da gente vir e espetar o nosso pavio. Então vai ter uma câmera bem de pertinho para vocês verem. Então eu vejo onde é o centro e espeto. Chegou no fundo, eu não mexo mais, porque senão, como eu falei, ela vai começar a dobrar. É isso, tá? Agora a gente vai esperar ela secar 100%. Soprador, né? Porque às vezes você vê, faz bolinha, tem retração do pavio, depois que você coloca, entra ar. Então é normal a vela, a cera também ela retrai, depois quando ela, do estado líquido para o sólido, ela também retrai. Então tem gente que usa soprador, tá? Eu uso para fazer as finalizações da peça, eu gosto, tá? De um acabamento perfeito na vela. Então eu venho e acerto com o soprador. Quando eu vejo que faz bolinha essas coisas ou tem um desnível, o soprador resolve tudo. Agora então a gente vai esperar, vamos aguardar secar isso aqui bem pra gente fazer o desmolde juntas. Então vamos lá, chegou o momento do desmolde, né? O momento mais esperado da gente a gente desmoldar as peças, né? Depois de ter esperado o tempo do cimento secar, a cera secar, a gente fica ansiosa para esse momento. Então eu vou fazendo essa ordem aqui, vou começar pelo nosso porta-velas e por último vai ficar a vela aqui ondulada. Na verdade as duas são onduladas, vocês vão ver que coisa linda! Então, começando por nosso porta-velas, tá? Então eu vou abrir aqui, ó, que eu falei para vocês que são moldes descartáveis, então a gente, né, como é muito barato, a gente não tem esse apreço aqui, entendeu? Por cada molde que a gente utilizou. Então eu vou cortar, porque fica mais fácil pro desmolde. Eu abro aqui o ziplock, ó, e eu vou cortar. Ele fica mais fácil, tá? Até
por conta das pontinhas. Se a gente não faz isso, a probabilidade de quebrar é grande. Então a gente corta para não danificar nenhuma pontinha aqui, ó. Vamos abrindo. Dá uns picotes e vou abrindo assim, ó. Então agora, abri todo o plástico aqui, fica super fácil pra gente tirar. Olha que legal isso aqui. Nossa almofadinha de cimento. Olha que legal, olha como ela fica lisa, né, nessa parte inferior aqui, porque o plástico é um molde que deixa o aspecto bem lisinho da argamassa. É bem legal o acabamento final que ele dá. É quase imperceptível isso aqui, que parece que é um cimento de tão lisinho. Aí aqui, ó, se ficar uma rebarbazinha, a gente pode ajustar. Deixa eu ver se eu tenho uma espátula. Espátula. Peguei. Medo. Então, teria que ser uma espátula limpa, tá? Mas a gente não tem. Só pra fazer... Só pra fazer um ajuste aqui, ó. Se ficar alguma rebarbazinha, tá vendo? O que é esta rebarba? E essa rebarba é quando a gente fecha o ziplock lá, quando eu falei pra vocês, não deixa vazar o cimento, então faz a rebarba. Então a gente pode acertar com até uma faquinha que você tiver, tá? Não precisa ter a espátula. Deixa eu jogar isso pra cá. Depois eu vou ter que limpar eu mesma, né? Jogar pra cá. Então, ó, perfeito. Essa almofadinha aqui, ela vai servir perfeitamente para uma vela que eu fiz aqui na latinha, tá bom? Eu enchi uma latinha de vela, como vocês viram, né? Que ela foi o meu molde para fazer esse buraquinho. Então eu vou vir aqui e coloco ela e acendo. Olha como fica legal esse efeito do amassado. E aí depois que você utiliza, você pode colocar outras coisas também. Acho que cabe um copo até, né? Porque é um diâmetro meio que padrão isso daqui. Então cabe outras coisas para você apoiar também. Isso aqui é muito interessante. Olha que legal. Imagina ter vários desses numa mesa. Fica bem legal, né? Para receber umas pessoas, você põe essa vela. É legal que ela não escorre, então você pode deixar queimando lá na mesinha. Fica um charme, porque é você que fez, tá? Aqui um porta-velas e a vela também você que fez. Olha que coisa legal. Mais legal do que aquelas velas que você vai nos lugares, aí você vai lá, pega, é de plástico. Já várias vezes aconteceu isso, tá lá na mesa, que bonitinha, você vai ver, tem uma vela de plástico que tem uma bateriazinha. Isso aqui é um charme, é uma vela de verdade, feita por você com um porta-velas de cimento super charmoso. Vocês podem usar nas cores aqui, que eu fiz outras cores para vocês terem uma noção, então vocês podem pigmentar assim no cimento. Aqui eu usei um verde, olha que legal que ficou essa cor. Então você pode usar também nas cores, né, não só entrar no cinza, que eu fiz com uma argamassa branca. Então olha que legal. Então você tem aqui, pode ser um porta-xícaras, um porta-velas, do jeito que você achar melhor. Isso fica muito lindo, essa composição. Super barato de fazer, ridículo. Nem sei dizer o quão ridículo é fazer isso daqui. Beleza, agora vamos para os próximos aqui, que a gente tem velas para desmoldar. Agora nós vamos desmoldar a vela do copo, tá? Então antes eu gosto de aparar o pavio, porque eu gosto já de desmoldar ela bonitona para olhar. Então, meio centímetro, tá? Pra cortar o pavio. E aí, aqui é o seguinte, tá? Esse copo, eu escolhi esse copo pra comprar, como eu disse pra vocês no início da aula, porque ele tem os risquinhos na vertical. Normalmente, quando a gente encontra, né, o copinho tradicional de plástico, ele tem os riscos na horizontal. E eu não acho bonito porque parece bem copo plástico, né, pra fazer. Esse aqui vocês vão ver que é incrível, que não é quase imperceptível que você usou um copo. E ele é fácil pro desmolde. E você não precisa rasgar ele, é muito fácil, eu vou mostrar pra vocês. Então eu acho que fica muito bonita essa textura da cera e do cimento. Vou mostrar pra vocês. Então, basicamente eu vou apertar o fundo dele pra cima, ó. Fazendo assim, ó. Se eu fazendo isso, ele já soltou. Ó, soltou total, ó. Vou virar pra vocês verem. Vai sair na minha mão. Não tinha soltado. Peraí. Ó, vou apertando ele, ó.
quando eu for apertando, ele já saiu, eu consigo remover. Olha que legal isso aqui. Olha que coisa mais linda essa textura. Olha como fica legal, como é legal o efeito na vertical. Parece aquele Reese's, né? Que é de chocolate. Que tem pasta de amendoim. É a mesma texturinha, você acha muito gostoso, muito legal. Muito gostoso, né? E olhando assim, falando de Reese's, né? Eu faria até mais baixo. Pra parecer mesmo, né? O chocolatinho poderia fazer mais baixo a cera, fazer um pouco mais baixo do cimento e a cera. Pode até fazer um kit, já pensa no kit, eu adoro pensar em kit. Pensa num kit, um mais alto e um mais baixinho. Meu, isso é muito lindo, de verdade, as pessoas adoram comprar kit, tá? Então, fica a dica também. Dicas poderosas nessa aula, gratuita, mas eu sempre dou dicas poderosas. Tem uma outra pronta aqui, de outra cor, pra vocês terem uma noção. Deixa eu até parar aqui o pavio pra ficar nivelado aqui. Ó, olha que legal. Tem duas cores aqui pra vocês verem que vocês podem usar nas cores, não ficar só no cinza. Então dá pra fazer conjuntos, dá pra fazer temático pro Natal, dá de aniversário, lembrancinhas. Podem fazer o que vocês quiserem. Olha que legal. Olha que lindo isso aqui. Sério. Olha só a primeira vela saindo. É como que coisa linda que vai sair. Barato, fácil e com design já. Amei. De verdade, eu amei. Vou deixar tudo aqui, ó. Ah! Olha que legal. Ela pode ser o porta... Entendeu? O porta-velas não precisa necessariamente da latinha. Você pode fazer o porta-velas para uma vela pilar também. Aqui é multifuncional o negócio. Eu adorei. Gente, tô apaixonada. Vamos fazer o desmolde agora dessa vela aqui, do nosso molde, né? Tipo Pinterest, que a gente fez aqui. Uma coisa bem bolada e barata também. Então a gente vai remover o elástico, as fitas. É normal ela ficar com essa gordura aqui, ó, que é da cera, tá? Porque a cera ela é um pouco gordurosa, então ela transfere pro papelão. A gente consegue ver, não é como não é nada plástico, a gente consegue entender essa transferência. E aí como que a gente faz o desmolde, tá? Eu vou abrir assim. Olha que... Tá pegando, essa câmera tá pegando, né? As coisas lindas, ó. Porque a gente passou desmoldante. Você é louco. Sai uns pedacinhos, a gente faz assim, ó. Se sair aqui, se faltar aqui também, a gente tira com o dedo, ó. Que às vezes o cimento, ó, pra fazer o acabamento. Gente... Sério, não tem nem palavras. Deixa eu cortar o pavio pra gente ter uma experience completa aqui. Olha que coisa linda. Para vocês reproduzirem uma vela exatamente igual a essa, se vocês procurarem aí nos sites chineses e tal, você vai ver que um molde que é de acrílico desse daqui, ele custa a partir de R$60, tá? Só o molde. Se você já tem um ateliê poderoso, se você já produz profissionalmente, eu recomendo comprar o molde de acrílico para o acabamento perfeito, para fazer em escala, como eu comentei no começo da aula. Mas se é isso que está te impedindo de começar a iniciar, entrar nesse mundo das velas e fazer uma vela dessa que você fala, caramba, eu que fiz, eu quero entender como que faz isso daí, vai pro papelão ondulado que dá super certo e fica um efeito muito legal. De verdade. Essa vela surgiu, na verdade, de uma oficina que aconteceu aqui. E tinha uma aluna que eu não me recordo o nome, mas depois eu vou pesquisar. E o Samir vai deixar aqui o nome da aluna certinho que sugeriu fazer isso, porque ela tinha feito um teste na casa dela, porque ela se recusou a comprar o molde de R$60. Falou, não, preciso fazer uma alternativa para entender essa vela com ondulações. E ela fez com papelão ondulado. Porque como dentro do curso do Ateliê Poderoso eu recomendo o papelão ondulado para fazer as embalagens, ela tinha, porque eu tinha recomendado o papelão ondulado. E ela fez essa sugestão e falou numa oficina. Olha como é rica essa troca de conhecimento. Eu aprendo muito com vocês também. Por isso que a comunidade poderosa é muito importante quando eu falo do curso. Não é só o curso em si. A comunidade é muito importante também, que ela se atualiza de acordo com o que rola no mercado, tipo... hora a hora, minuto a minuto, aconteceu uma coisa, tá todo mundo lá falando, é incrível. Então, vou dar os créditos a ela por esse insight que ela falou, meu, é isso, faz isso que é muito legal. E eu testei e falei, é incrível mesmo. Então aí o nome
Gente, olha cada peça linda que fizemos hoje juntas, tá? Com moldes improvisados e super baratos, tá? Eu quis trazer essa proposta para destravar vocês, para vocês iniciarem e começarem a colocar a mão na massa, sentir os materiais e entrarem nesse universo. Olha que coisa incrível, eu espero que vocês façam isso o mais rápido possível. Eu ia estar doida para querer fazer depois de ver essa aula. E se fizerem, me marquem, marquem o Concom, tá? O arroba tá aqui. Me marquem, eu quero ver vocês reproduzindo essas peças, eu quero ver vocês inventando, inovando, se soltem na criatividade, nas cores, usem outros materiais. Se vocês, encontrei isso aqui, encontrei aquilo lá, eu quero coisas que a gente troque essa experiência, porque isso é único. Trocar experiências e ganhar conhecimento, isso ninguém tira da gente. Espero que isso tenha te incentivado a dar o primeiro passo rumo ao seu ateliê poderoso. E se você já tem seu ateliê poderoso, é mais uma técnica aí para o seu repertório. Até a próxima!